Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed. Eu sou Ana Carolina, sou estudante de medicina do sexto termo e sou diretora administrativa do Centro Acadêmico de Medicina de Adamantina. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexandre, também sou aluno do sexto termo e sou diretor financeiro do Centro Acadêmico. E hoje nós temos o prazer em receber o Dr. César Marinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Ele que é médico pediatra, formado pela Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, e ele possui mestrado em medicina pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Dr. César, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme receber o senhor aqui com a gente. E, além de tudo, o Dr. César também é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira. Ele também atuou de 2015 a 2017 como coordenador do curso de medicina da FAI e é professor titular do Centro Universitário de Adamantina. Ele também é coordenador da COLAN, que é a Comissão Organizadora das Ligas Acadêmicas de Medicina daqui da FAI. Ele foi homenageado na criação do Centro Acadêmico, intitulado com o seu nome. É orientador da Liga de Pediatria, aqui de Adamantina, a LAPEA, onde são realizados atendimentos semanais na cidade de Lucélia, juntamente com alguns alunos ligantes. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar a respeito da dificuldade dos alunos em relação à pediatria, dos assuntos pediátricos em alta e também do transtorno do espectro autista. Bom, doutor, para começar, o que te motivou a escolher a pediatria como especialidade médica? Nós vamos falar da pediatria assim como escolha, que na época, né, isso já tem mais de 40 anos de pediatria, a escolha foi, e até hoje, pelo desconhecido, né? Descobrir a criança no seu aspecto integral e também, certo, estabelecer vínculos duradouros, né? Porque a gente acompanha, às vezes, a criança até praticamente a idade adulta, adolescência, e às vezes também, como já tenho, né, segunda geração em tratamento desses meus pacientes, que hoje já têm filhos, né? Então são relações duradouras, né? Isso que é importante, isso que cria vínculo, certo, com relação à pediatria. Certo. Doutor, qual foi o maior desafio durante a sua formação como médico pediatra? O maior desafio que existe até hoje, certo, é descobrir a criança, né? Entender a criança no seu aspecto físico, certo? No seu aspecto emocional, no seu aspecto psíquico, né? Então, ter essas práticas de atendimento, a gente vai aprimorando, certo, o conhecimento de um desconhecido, né? Porque a criança, ela, logicamente, a gente precisa de informações sobre a criança, mas também é importante, né, conhecer os seus aspectos, certo, num todo, para, certo, complementar, certo, o diagnóstico. Doutor, em relação, desde a graduação, quais habilidades, quais características que um bom pediatra ele deve ter, deve ir se aperfeiçoando desde a graduação? Eu acho que isso, certo, envolve dois fatores que até falo em sala de aula. Primeiro, o conhecimento. A gente precisa ter o conhecimento, né, fundamentado na literatura, no conhecimento científico sobre a criança. E outro aspecto importante, né, porque você pode ter conhecimento, que eu acho que é um dos determinantes importantes, mas a gente não pode esquecer das relações pessoais. Dentro da pediatria é fundamental se estabelecer boas relações com cuidadores, certo? Pais, familiares, certo? Essa relação, certo? Construir essa relação, porque através disso eu acho que ajuda muito a gente efetivar o diagnóstico, né? Essas boas relações, porque eu preciso de informações reais, precisas, certo? Dentro da anamnese, para ter um conhecimento, através do conhecimento eu posso fechar o diagnóstico. Agora, em relação aos estudantes, o que eles mais erram, o que eles têm mais dificuldade durante o estágio de pediatria? É que eu sempre também reforço nas minhas aulas. O mais, isso não é só na pediatria, mas também em todas as especialidades. O diagnóstico sempre é efetivado através de uma anamnese bem feita. O que ele não seria que erram, porque durante os nossos estágios, né, a função é essa, ter práticas para melhorar certo conhecimento. Então, às vezes, ficam faltando
segmentos da anamnese que são importantes para o diagnóstico. Então, uma anamnese completa e bem feita, isso é fundamental, certo, para a formação, certo, em qualquer especialidade. A gente tem que estudar bastante, a gente sabe. Tem, ainda mais a anamnese em pediatria. Tem que devorar o Porto, semiologia. A gente vê nas aulas, pediatria não é uma coisa fácil. Não, até porque muitas vezes você pega bebezinho, não fala, né? Então todas as informações que você tem que pegar é dos cuidadores, dos pais. É que tem pontos importantes, né, dentro da pediatria que não são trabalhados numa anamnese clínica, né, como nós já falamos, né, na história gestacional, que isso é muito importante para diagnóstico em pediatria, na história neonatal, no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, são dados importantes que auxiliam na efetivação do diagnóstico. Sim. Doutor, agora a gente separou algumas perguntinhas, alguns assuntos que são mais importantes, são relevantes, estão bastante em alta. Você acha que a pediatria tem conseguido se adaptar às novas dinâmicas familiares, como, por exemplo, a criação com as telas do celular, televisão, ou com as famílias monoparentais? Eu não acredito assim que tenha que se adaptar, porque nós temos hoje, logicamente, desde o início, logicamente, de afirmação, nós tivemos uma mudança muito importante a nível mundial de comportamento, nós estamos vivendo um século de diversidade. Então, a pediatria, ela não se adaptou, ela se interagiu, certo? E aceitou, e como qualquer pediatra aceita, essa diversidade, certo, de famílias, vamos falar assim, seja monoparental, seja homoafetiva. Então, nós precisamos ter boas relações, como eu já falei, para ter boas informações, certo, com relação à saúde da criança, porque o nosso foco é a saúde da criança. Então, nós precisamos ter relações boas com essas pessoas que cuidam dessas crianças para efetivar, certo, uma boa informação, uma promoção de saúde, um bom diagnóstico, que é a base fundamental da pediatria, é as boas relações com familiares e cuidadores. Doutor, você acha que as telas têm prejudicado algo nas crianças hoje em dia? Tem feito algum atraso, alguma coisa assim? Hoje já tem alguns estudos, né, que estão saindo, umas publicações que falam, né, que as crianças têm um efeito prejudicial. Nós temos que, como qualquer ponto na educação infantil, nós temos que ter limites, né? Nós temos que ter regras com relação, principalmente, agora estamos falando especificamente do uso de telas, com relação às crianças. Porque é muito fácil você oferecer uma tela, é uma coisa que dá um fascínio muito grande em qualquer faixa etária, né, pela diversidade de som, de cores, de formas, mas a gente não pode esquecer, certo, que existem outros fatores importantes para o desenvolvimento infantil e o uso, certo, por tempo prolongado, isso não tem dúvida que tem efeitos prejudiciais no desenvolvimento infantil. Porque eu como membro da Liga de Pediatria também, o que a gente mais vê, acho que a Monari também conseguiu ver no dia que ela foi com a gente, que toda criança tem um celular na mão. Sim. Toda mãe, e desde toda criança, cedo, né? Toda criança tá lá chorando porque quer o celular. Elas parecem ser muito ansiosas quando não tem o celular na mão. E isso acho que é o que mais reflete nelas, essa ansiedade de não estar com o celular na mão até no meio de uma consulta, quando a gente está lá atendendo elas. Pelo fascínio que gera a tela, né? Então, é outra coisa importante que a gente tem que ressaltar, e a gente tem trabalhado com os alunos, que também faz parte da anamnese, muito esquecida, certo, por alguns alunos, é o uso de tela em pediatria, né? Então, faz parte da anamnese quanto tempo essa criança permanece com tela, seja no celular, seja na TV, seja através de jogos. É um dado importante porque o nosso diagnóstico pode estar centralizado, por exemplo, numa criança que tem crianças, e muitos alunos já viram durante o estágio, que permanece às vezes madrugada dentro, usando o celular, que a família nem vê, porque
trabalha, tem que dormir cedo, mas a criança permanece, certo, no leito, utilizando, certo, pela madrugada dentro o uso de telas. Então, isso causa vários sintomas, né? Vamos falar de irritabilidade, mudança de comportamento, atraso educacional, e quando a gente vê o uso, certo, indiscriminado de tela. Então, não esquecer que isto faz parte da anamnese pediátrica, questionar, certo, o uso de telas em qualquer faixa etária dentro da pediatria. Doutor, sobre a pandemia, como que ela impactou na saúde mental das crianças? Nós tivemos 2020, né, iniciou a pandemia, foi a Organização Mundial decretou fins em maio de 2023. Nós tivemos um período que eu acredito onde a pediatria foi a grande prejudicada. Hoje, todas as publicações mostram que essas crianças tiveram déficits importantes. Vamos falar primeiro sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. O isolamento, certo, teve repercussão importante com relação aos estímulos. As crianças passaram praticamente 2 anos sem estímulos, sem convivência social. Teve prejuízos importantes, certo, dentro do desenvolvimento neuropsicomotor, déficits importantes com relação à educação da criança, né? A maioria das crianças não se adaptaram com as aulas online, foram insuficientes, então nós tivemos um número expressivo de crianças que não foram, na sua fase mais importante de alfabetização, foram privadas de uma alfabetização de qualidade. Então, nós tivemos repercussão não só na área, certo, da saúde, mas na área social, na área de desenvolvimento educacional. Então, nós tivemos repercussões importantes. E a gente também não pode deixar, certo, que as publicações mostram, certo, nós tivemos um aumento do índice de crianças abusadas sexualmente durante a pandemia. Teve muitos impactos a pandemia. Teve. Desde dentro de casa, psicológico principalmente, né? Porque o fato do isolamento social é o que mais, acho que prejudicou não só as crianças, acho que todo mundo. Todo mundo sofreu, né? E acho que as crianças as mais sofrem. Por não ter a interação com outra criança. Elas têm energia ali pra gastar e fica dentro de casa só com os pais o tempo todo. Eu acho que aí deve ter crescido também a questão das telas, né? Também. Que ficou mais... acho que era o único atrativo que tinha, né? Exatamente. Que tinha com relação à criança. Aí já cria uma angústia, cria ali uma hiperatividade, será? Nas crianças. Acho que contribui também, né? Porque o isolamento, a criança precisa de estímulos, não só estímulos, né, familiares, que é importante, mas estímulos ambientais, né? Ela precisa ter convivência, ela precisa brincar com outras crianças. Então, foi durante esse desenvolvimento infantil, ela foi privada desses estímulos, né? Porque o nosso cérebro da criança, principalmente nos primeiros anos, ela precisa, certo, de estímulos para fazer novas conexões, para ter, certo, uma evolução. Então, teve essa privação que foi um marco importante no desenvolvimento infantil. Doutor, agora em relação às equipes multidisciplinares, como as fonoaudiólogas, psicólogos, nutricionistas, como funciona a atuação do pediatra juntamente com elas? Só para a gente, isso é um momento. Se a gente for ver, certo, nas décadas passadas, onde eu vivenciei, certo, os médicos eram graduados para ser o dono da verdade. Os médicos tinham todo esse conhecimento e era treinado para ter conhecimento para fechar o diagnóstico. A palavra final sempre era do médico. Essa era a formação de 3 décadas atrás. E com a globalização, com as mudanças mundiais que ocorreram com relação, certo, a vários determinantes, isto foi, certo, se modificando. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo, certo, real que aconteceu, certo?
Em 1994, lá na década de 90, eu e algumas pessoas montamos o primeiro ambulatório SUS de crianças com deficiência, crianças sindrômicas e crianças com deficiência, que é o ambulatório de reabilitação global da PAI de Adamantina. E ali, certo, eu fui chamando, certo, profissionais, porque a gente começou a enxergar que precisava de profissionais, não só de diagnóstico, de profissionais para aquela criança ser estimulada. Então, nós fomos chamando psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, para, certo, montar uma equipe multidisciplinar, que foi uma das coisas pioneiras aqui em Adamantina, né? Uma cidade pequena. É lógico que os outros centros maiores já tinham, certo, esse desenvolvimento. Então, através desse ambulatório, se formou pioneiramente aqui em Adamantina uma equipe multidisciplinar, onde começamos a discutir os casos e ver qual a conduta melhor para aquela criança mediante os seus déficits. Então, e hoje isso é real, né? Isso ninguém, seja a nível hospitalar, seja a nível ambulatorial, o médico é mais um componente, certo, de uma equipe. Hoje ninguém trabalha sozinho. A gente precisa das outras especialidades para fechar o diagnóstico, para fazer intervenções. Então, nós temos que ter boas relações interdisciplinares, principalmente nós médicos que querem uma evolução melhor dos nossos pacientes. Isso mesmo. Doutor, em relação às mães de primeira viagem, às vezes elas ficam muito angustiadas com situações que não são tão graves, mas às vezes acontece, ele aparece uma manchinha na criança, alguma coisa, já fica aquele desespero por não saber como agir, o que está acontecendo com a criança, e elas chegam nessa angústia ali no hospital ou na clínica. Como que você lida como pediatra com essas mães, de forma assim, sem minimizar o que ela está sentindo naquele momento, só que orientar elas e evitar intervenções desnecessárias? A ansiedade é prevalente em todas as camadas sociais. Isso vai muito, certo, com relação à relação médico-paciente. É lógico que você tem, por isso que eu sempre repito que é o importante. A gente tem que ter envolvimento, a gente tem que ter boas relações, a gente tem boa relação médico-paciente, porque nós temos que minimizar essas angústias através do diálogo, através das orientações que a gente faz, certo, nas consultas. Por isso também sempre falo, certo, é muito fácil, quem tem conhecimento, fazer diagnóstico e medicalizar, que são fórmulas que a gente utiliza para determinadas patologias. Mas o mais difícil, certo, é a gente fazer uma promoção de saúde. É orientar, certo, é ter calma, certo, para minimizar a angústia, para minimizar sofrimento, para minimizar, certo, fatores que possam estar atrapalhando, inclusive, mediante uma ansiedade, uma insegurança, o desenvolvimento da criança. Principalmente as mães, né, que têm o primeiro filho, que gera, isso é natural, gerar uma ansiedade, certo? E as publicações já mostram que essa ansiedade, certo, isso é transmitido para os bebês, para as crianças. Às vezes tem crianças que não param, tem choro contínuo, às vezes por angústia, ansiedade materna. Quando a mãe, certo, se acalma, diminui a ansiedade, às vezes nós temos minimização do choro. Então, elas precisam, certo, que o médico oriente, certo, informe durante a consulta esses outros fatores que, na grande maioria das vezes, quem não é da área, às vezes fica tratando apenas sinais e sintomas. Então, é importante esta relação, certo, médico-paciente, seja efetiva, seja de confiabilidade,
para minimizar essas angústias, essas ansiedades que é natural do ser humano. Doutor, em relação aos primeiros 1000 dias das crianças, quais são os principais cuidados que os pais devem ter? Hoje, o 1000 dias é muito enfatizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Para quem não conhece, o que seria 1000 dias? 1000 dias seria 270 dias da gestação, que começamos a cuidar dessa criança desde a concepção, mais 365, 2 anos, 365 dias, que somando 270 com 2 anos com 365 dias, daria os 1000 dias. Isto é uma janela de oportunidades. Se a gente quer ter adultos saudáveis, nós precisamos que essa criança, os seus primeiros 1000 dias, deve ser bem conduzido. É uma janela de oportunidades que depende de inúmeros fatores. Depende de uma assistência médica adequada, de um acompanhamento adequado dessa criança, de uma alimentação adequada, de estímulos adequados, de uma educação adequada. Então, vocês estão vendo uma série de fatores, de oportunidades que essa criança tem necessidade de ter para ter um adulto saudável. A gente não pode esquecer que o nosso desenvolvimento cerebral é importantíssimo nos primeiros 1000 dias. Então, nós podemos ter déficits importantes do desenvolvimento neurológico se não tiver todos esses fatores integrados. Então, por isso que a sociedade, os pediatras, e durante as nossas aulas a gente fala da importância dos 1000 dias para ter adultos sem doença, minimizando as doenças crônicas transmissíveis, para ter vínculos familiares. Crianças precisam de afetividade, criança precisa de carinho, criança precisa, certo, de vários fatores, principalmente nesses 1000 dias, que é os marcos mais importantes, as janelas, como eu falo, de oportunidades de ter um adulto equilibrado, um adulto saudável. E sobre o desenvolvimento infantil, como que a gente identifica um atraso no desenvolvimento da criança? Quando a gente fala de desenvolvimento, nós falamos de várias áreas. Nós estamos falando da área motora, da área cognitiva, da área da linguagem. Mas o mais, assim, o que a gente enfatiza, certo, é o desenvolvimento motor, que são os marcos do desenvolvimento, né? Quando a criança sustenta a cabeça, quando a criança senta, quando a criança engatinha, quando a criança anda e quando a criança fala. São marcos, certo, de acordo com os meses, né? Isso logicamente é variável de criança para criança, mas eu posso ter crianças que demoram muito, certo, vamos supor, para andar. Então, geralmente o andar é por volta de 1 ano e 2 meses. Tem crianças, por exemplo, que com 2 anos não estão andando. Então, nós precisamos, certo, essas crianças precisam ser reconhecidas, que ainda isso existe até hoje, certo, crianças que estão com atraso e que não são vistas ou avaliadas por médicos. Porque quanto mais precoce eu identificar um atraso, eu tenho uma maior chance de essa criança melhorar. Eu preciso investigar a causa do atraso o mais precoce possível. Eu preciso identificar mais precoce possível o atraso. Quanto eu identifico, eu vou procurar a etiologia do atraso. É importante? É importante, mas não é o mais importante. O mais importante, se a gente identificou, estimular. Por quê? Porque o nosso cérebro, como eu falei,
durante os primeiros anos de vida, ele tem o que nós chamamos de plasticidade neuronal. Depende do quê? De estímulo. Quanto mais estímulo eu der para aquela criança, mais conexões vão ter esses neurônios. E essa criança pode se recuperar ou pode ficar próximo da normalidade. Então, por isso que é importante avaliar atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso que a gente, durante os nossos estágios, falamos de anamnese, história do desenvolvimento neuropsicomotor. Crianças podem ter também atraso da linguagem, da fala, muito desapercebida nas consultas médicas. Por que foi desapercebida? Porque não perguntou, certo? Então, a importância, certo, de uma anamnese bem feita para um diagnóstico precoce de atraso. Essa criança tem que, se tiver um atraso, o que nós chamamos de intervenção precoce. Ela tem que ser trabalhada por um profissional especializado através de estímulos, e esses estímulos vão dar oportunidade para as novas conexões e superar esses déficits do desenvolvimento. Tanto que na anamnese lá na Liga, o desenvolvimento neuropsicomotor é até um tópico, né, que o doutor ensina pra gente, pede pra gente. E as mães às vezes perguntam, a gente pergunta, andou com quanto tempo, engatinhou, sentou com quanto tempo, elas ficam meio que sem entender, mas pra quê? Mas a gente descobre muita coisa por ali, se a criança tá com algum atraso ou não, e às vezes parece que não é nada, mas como o senhor falou, tudo, é muito importante. Porque o diagnóstico pode estar na história do desenvolvimento neuropsicomotor. O nosso primeiro semestre foi voltado muito a isso, né? O desenvolvimento infantil. E é muito difícil, porque assim, cada mês é uma coisinha diferente que muda. Por exemplo, mexer a cabeça, se sustentar. Então, você saber certinho os meses é muito difícil. Eu tive bastante dificuldade em lembrar, na prova também, inclusive, em lembrar todos os processos. Eu ainda tenho que estudar muito para conseguir saber certinho os processos. Então, até para os pais saberem desse processo é difícil, né? A pediatria, como eu também falo em aula, certo? É importante porque a pediatria a gente tem um conhecimento praticamente de todas as patologias que também estão presentes no adulto, que é aquele velho chavão. Quem é pediatra é um excelente clínico geral, certo? Mas um clínico geral não vai ser um excelente pediatra. Então, isso é importante semiologicamente, né, para o aluno também ter um conhecimento das patologias, do desenvolvimento, porque isso reflete também na clínica médica, certo? São patologias também que vão ocorrer, certo? Muitas na idade adulta. Então, por isso que é importante, certo, o conhecimento da pediatria. E também que eu falo sempre, a gente até brinca um pouco, certo, com relação à pediatria. Se você não tem afinidade da pediatria, mas pode ter afinidade na clínica, você está adquirindo conhecimento. Se não tiver afinidade na clínica, vai servir também quando você tiver filho, vai ajudar você também. Exatamente. Doutor, agora um assunto meio um pouquinho polêmico ultimamente, com tanta desinformação circulando sobre a vacinação. Por que ela é tão importante na infância, essa vacinação? A vacinação, certo, todo mundo sabe, mas a gente vai reforçar. Existem doenças infecto-contagiosas, certo, que são preveníveis unicamente pela vacinação. Então, a vacinação, ela é um fator protetivo, certo, das doenças infecto-contagiosas prevalentes na infância, que todos sabem, sarampo, rubéola, certo, difteria, tétano, são doenças preveníveis, certo, através de um processo imunobiológico, que são as vacinas. Então, por isso que certo, nós reforçamos sempre na consulta médica se a vacinação dessa criança, se a caderneta, né, o que chama hoje de passaporte da cidadania, está certo dentro do esperado para aquela faixa etária.
E só para ressaltar, certo, que na pandemia, voltando ao assunto, nós tivemos um atraso vacinal importante dessas crianças. Nós tivemos recorrência em alguns casos de sarampo por causa de atraso vacinal importante. Então, isso foi um bom exemplo para entender, certo, como um atraso vacinal decorrente de uma situação crítica que nós enfrentamos do isolamento, da falta de controle nas unidades de saúde, nós tivemos um aumento das doenças, um reaparecimento de doenças que estavam, certo, efetivadas pela cobertura vacinal. Doutor, agora falando sobre um assunto assim muito comentado hoje em dia, que é o transtorno do espectro autista, certo? O que quer dizer essa palavra, o transtorno do espectro autista? O que é e por que a gente usa essa palavra espectro? O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento de base biológica, onde vou ter déficits importantes, certo, sociais, certo, sociais e de interação. Espectro vem lá da ótica, né, que foi a primeira palavra que se usou, espectro foi na ótica, né, vamos dar esse exemplo que é mais fácil de entender, o espectro das cores, né, do arco-íris. Então eu tenho uma variabilidade de gamas de cores que se formam. Então denominou espectro por uma variabilidade, certo, de sinais e sintomas que cada criança pode apresentar. Certo? Uma diversidade de apresentações, vamos falar assim, de sinais clínicos que a criança possa apresentar, certo, com relação ao espectro autista. Doutor, e quais são os principais sinais de alerta para suspeitar de TEA nos primeiros anos de vida? Os principais sinais de alerta são importantes a gente falar, são, primeiro, certo, que é o mais difundido, é um atraso da aquisição da linguagem. São crianças que demoram para falar. Hoje, assim, a média de limite são crianças, por exemplo, de 2 anos e meio, que ainda não têm linguagem. Esse é o primeiro ponto. E crianças com déficits importantes de interação social, de interação, certo, com outras crianças. Então, são crianças que a gente vai encontrar isso quando a criança está lá na escola, a criança não se adapta àquela convivência social, não participa de brincadeiras, prefere o isolamento, tem movimentos repetitivos, que nós chamamos de estereotipados. Então, são crianças que têm um comportamento diferente com relação às crianças, né, ditas normais. Então, lá o educador, ele vai notar, certo, que aquela criança, no seu aspecto social, ela está um pouco divergente das outras crianças. Tanto que vem sempre da escola, né? A escola sempre encaminha para o pediatra, às vezes nem são os pais, às vezes, né? A escola eu acho que é um fator importante de diagnóstico, de hipótese diagnóstica. Mas o que a gente tem visto também, mediante tanta informação que hoje qualquer pessoa de qualquer classe social tem informação, a gente tem visto nos atendimentos que às vezes a mãe chega para consulta assim, tipo, doutor, eu trouxe meu filho que eu estou suspeitando que ele tem autismo. Então, muitas já vêm, por quê? Porque nós temos hoje, com relação ao transtorno do espectro autista, certo? Nós temos uma informação muito grande na mídia, né? Todo mundo pode procurar, já procura, certo? E ver os sinais precoces que possa aparecer, e muitas já vêm, certo, suspeitando que seu filho possa ter, e para confirmação do diagnóstico médico. Doutor, existe um momento ideal para o diagnóstico de TEA ou quanto antes melhor? Isso
É assim, é lógico que se um diagnóstico é efetivado precocemente, é lógico que é melhor porque eu vou ter uma terapia específica para isso. Mas a grande polêmica dessa década, certo, é quando eu tenho um número expressivo de crianças com transtorno de espectro autista. As últimas estatísticas mostram, certo, que a Associação Americana publicou recentemente, que agora de 2025, a incidência de autismo é de cada 31 crianças que nasce, uma terá espectro autista. O Brasil, o final do ano passado, foi na universidade lá do Rio Grande do Sul, foi a única estatística que tem de autismo no Brasil. Lá mostrou que cada 30 crianças, eles estudaram mais de 5.000 crianças, uma tem espectro autista. Então, no Brasil, coincidentemente, deu igual a Associação Americana esse ano, que é 1 para 31, do Brasil deu 1 para 30. Então, se resume que nós temos aproximadamente 6.900.000 crianças com autismo no Brasil. Um dado importante que mostra, certo, um número expressivo de crianças. Mas aí vem a grande situação. Por que tanta criança com transtorno de espectro autista? Por causa da informação, do diagnóstico. As pessoas já vêm suspeitando de espectro autista. Os educadores já têm conhecimento amplo de crianças com suspeita de espectro autista. E hoje, certo, a orientação, certo, de acordo com os artigos, publicações recentes, né, de 2025, nós não podemos também efetivar um diagnóstico, por exemplo, com uma criança de 1 ano e meio. Mesmo que ela tiver características, certo, altamente sugestivas. O que nós temos que efetivar o diagnóstico são crianças com risco de transtorno de espectro autista. E esperar um pouco mais esse desenvolvimento para a gente fechar o diagnóstico. E hoje a recomendação, certo, é que o diagnóstico seja efetivado por psiquiatra infantil ou por neurologista infantil. Então, vamos aguardar o desenvolvimento dessa criança. É uma criança que tem risco para transtorno do espectro autista. É uma criança que tem que ser estimulada? Tem que ser estimulada. Vamos supor que essa criança de 1 ano e meio tem atraso importante da fala. Vamos mandar para a fono, vamos acompanhar essa criança e vamos aguardar o momento certo para encaminhar para o especialista para efetivar o diagnóstico. Nós temos que seguir a norma do DMS-5, certo? 15, certo? Sobre o protocolo para diagnóstico de transtorno do espectro autista. E como que o pediatra ele pode diferenciar sinais de TEA e as variações normais do desenvolvimento? É por isso que eu falei, certo? Nós temos que acompanhar essa criança, mesmo que ela tenha sinais clínicos sugestivos de transtorno do espectro autista, eu também posso, certo, ser outro diagnóstico, pode ser outro diagnóstico. Então, o acompanhamento clínico, através do acompanhamento clínico, o retorno, certo, bimestralmente ou trimestralmente dessa criança, eu posso acompanhar a evolução e ver se existem outras causas, certo, que possam dar, certo, essas manifestações clínicas que são, vamos falar assim, parecidas com o transtorno do espectro autista, através do acompanhamento, do segmento dessa criança. Doutor, em relação ao tratamento do autismo, existe um tratamento específico para o autismo ou trata apenas os sintomas que estão associados?
O tratamento do autismo, certo, é um tratamento, certo, de estímulos. Essa criança precisa ser estimulada em todas as áreas. Estímulos com fisioterapeuta, com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional, com psicóloga, acompanhamento com assistente social. Então, um atendimento multidisciplinar. Existe uma terapia mais intensiva e mais frequente, que é a terapia ABA, que é uma terapia, certo, de intensidade, de frequência e de tempo maior diária para essas crianças com diagnóstico efetivado de transtorno do espectro autista. E como combater os preconceitos e esses estigmas sobre essas crianças diagnosticadas com TEA? Combater é uma luta que a gente tem há muito tempo, certo? Hoje nós falamos em neurodiversidade, mas a gente não pode esquecer que nós temos crianças com deficiência intelectual, crianças sindrômicas. O preconceito é secular, certo? Logicamente, esses últimos décadas, nós tivemos uma minimização grande. A gente só quebra o preconceito convivendo com essas crianças. Porque, assim, quando você não tem mais preconceito, é quando você enxerga a criança num todo, sem síndrome, sem TEA, certo? Como um ser humano. Então, o preconceito é nós que temos que trabalhar, certo? Não só, né, quem tem preconceito, mas também a orientação das pessoas, né, que é o mais importante, que eu falo, o médico é um grande orientador, certo? É um grande orientador respeitado ainda, certo, pela comunidade. Que essas crianças, elas têm que conviver com crianças normais, certo? Elas têm que frequentar, certo, escola regular. Tudo isso por quê? Porque, certo, é uma criança com capacidades, pode ser minimizadas, mas iguais às outras, que têm todos os direitos iguais a qualquer outra criança. E quais são as pesquisas mais recentes em relação ao transtorno do espectro autista que chama atenção? Nós temos pesquisas relacionadas com genes, né? Então, lá na Universidade do Canadá, recentemente publicou, nós temos 134 genes envolvidos no autismo. Tem outro trabalho também que mostra que 4 genes já foram isolados e que tem 4 apresentações relacionadas com 4 apresentações do transtorno do espectro autista, 4 genes, que cada gene tem um tipo de manifestação clínica com relação ao transtorno do espectro autista. Isso é uma publicação recente. Tem estudos também relacionados com a microbiota intestinal, e tem, certo, um pesquisador brasileiro, certo, que trabalha muito famoso, né, que trabalha com organoides. Ele está tentando, certo, desenvolver um cérebro em laboratório. Ele já levou, certo, esses organoides para o espaço, né? Então, ele tem, certo, trabalhado muito nessa área para desenvolver, certo, técnicas, certo, com transtorno do espectro autista. Doutor, tem a relação de graus do TEA. Conta pra gente como diferenciar os graus. Grau, eu não utiliza muito grau, a gente fala porte 1, porte 2, porte 3, certo? Depende, assim, da apresentação do autismo, certo? A gente nem gosta de falar, assim, de apresentação mais leve, apresentação moderada ou apresentação, assim, de uma forma mais grave, mais acentuada a nível de, principalmente, comportamental.
E os genes têm algo a ver com isso ou não se sabe? Tem relação, sim, mas ainda não tem um estudo definido, a não ser que eu falei esses 4 genes recentemente, com alterações importantes de apresentação do autismo. E eu acho que o doutor já chegou até a comentar, mas só para enfatizar, existe um aumento real na prevalência do TEA ou é só apenas mais os diagnósticos sendo feitos? Segundo a literatura, é por mais esclarecimento das famílias, das pessoas com relação ao transtorno, é isto que aumentou a efetivação do diagnóstico, certo? O conhecimento das pessoas com relação ao transtorno do espectro autista. Então, eu tenho uma busca maior na área médica e uma efetivação melhor no diagnóstico, e por isso que eu tenho uma incidência aumentada. Por isso que também a nova recomendação que eu falei crianças, que as últimas publicações mostram, vamos falar que existem crianças com risco de autismo e crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Doutor, além do TEA, agora é uma pergunta que vai até fugir um pouquinho do roteiro, mas uma coisa que tem crescido bastante é em relação ao TDAH, né? Esse diagnóstico, é o diagnóstico que cresceu também ou tem aumentado o déficit de atenção nas crianças hoje em dia? E será que a pandemia teve alguma relação com isso? O fator das telas tem aumentado ou não? Eu acho que foram fatores que contribuíram. E também eu acho que o comportamento humano tem influência importante, o ambiente, mas também é uma causa neurobiológica, né? Então eu tenho um transtorno do déficit de atenção, porque eu posso ter transtorno de déficit de atenção, eu posso vir associado à hiperatividade. Então, assim, também com relação a melhor informação também. Em relação à medicação do TDAH, porque eu vejo muita gente hoje em dia já querendo ir direto para a medicação. É necessário já entrar com um remédio ou tem outra forma? Às vezes até sem um diagnóstico. Sem diagnóstico. Todo mundo hoje em dia fala, eu tenho TDAH só porque eu não consigo me concentrar. Exato. Aí já vai lá Cresceu muito isso do autodiagnóstico, né? É uma coisa que foge um pouco da área da pediatria, assim, em termos de medicalização. Porque a medicalização é exclusivamente quem prescreve é neurologista infantil ou a psiquiatra infantil, no caso específico da pediatria. E a gente tem que lembrar que na pediatria eu tenho uma faixa etária, certo? Que isso é preconizado, certo? Não só pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também pela neurologia, certo? Que naquela faixa etária, que isso é variável, certo? Que vamos iniciar a medicação. Eu não posso iniciar medicação precoce em criança, certo? Eu tenho uma faixa etária que é priorizado pelos neurologistas que vai medicalizar. Então, essa medicalização é efetuada, certo, por especialistas em transtorno de déficit de atenção. Então, isso tem que ser muito bem colocado. E outra coisa que eu também comento com as mães, se uma criança tem transtorno de déficit de atenção, foi medicalizada e ela não melhorou o seu desempenho escolar, ela não tem déficit de atenção, porque quando tem, a melhora é acentuada. As mães relatam, certo, que no início da medicação, certo, ela teve uma melhora expressiva das atividades acadêmicas, certo, com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Então, é bem real, certo, o diagnóstico de déficit de atenção, certo, e hiperatividade. E a hiperatividade, a gente não pode esquecer que também é a nível comportamental. Essa criança não adianta ser só medicalizada, ela tem que ter um acompanhamento com uma psicóloga que vai trabalhar essa parte comportamental também junto com a medicação, que é a terapia cognitivo-comportamental.
para essas crianças, junto com a medicação, melhorar esse comportamento. E que dica que o senhor daria para os estudantes de medicina que eles querem lidar melhor com as crianças, tanto com TEA quanto com TDAH, em relação à parte clínica? Eu acho que não modifica o atendimento, certo, com relação às outras crianças. Ele tem que ter um atendimento, como a gente sempre ensina, independente do diagnóstico, independente da situação clínica da criança, ele tem que fazer um atendimento dentro do protocolo de atendimento de pediatria. O que não pode é medicalizar, né? Que a gente sempre vai... Isso a gente reforça bem, porque a gente vê hoje um uso indiscriminado de medicação, certo? Que as pessoas utilizam, muitas vezes sem prescrição médica, e a gente está falando de criança, a gente está falando de um ser em desenvolvimento, certo? Seja qualquer fase, né? Independente dos 1000 dias, eu tenho um ser humano que está em crescimento e desenvolvimento. Então, se a medicação, quando eu falo em medicação em pediatria, eu estou falando medicação com prescrição médica. Ela está tomando aquela medicação porque teve indicação de um especialista para medicar. Eu não estou medicando simplesmente por medicar. Porque a gente não pode esquecer isso, que qualquer droga, né, vocês sabem disso, tem seus efeitos colaterais. E são drogas que a gente fala que por tempo prolongado. Não é drogas que vão ser utilizadas 1 semana, 10 dias, como fosse um processo infeccioso. São drogas de uso crônico que têm seus efeitos colaterais. Então a gente tem que ter bom senso, quem não é especialista, certo, de encaminhar para o especialista que tem competência de fechar o diagnóstico e de medicalizar. Doutor, agora a gente chegando mais no final da nossa conversa, queria fazer uma perguntinha antes, que eu acho que nem está aqui no roteiro, não sei se o doutor está preparado para isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre, que o senhor falasse um pouquinho sobre a LAPEA, sobre a Liga Acadêmica de Pediatria. Qual que é a importância dela, tanto para os estudantes, tanto para as mães que são atendidas lá em Lucélia com a gente? A LAPEA está fazendo 10 anos, começou, certo, vai fazer 10 anos o ano que vem, nós vamos 10 anos, foi uma das primeiras ligas que surgiu aqui logo no início do curso. A gente não pode deixar de falar de uma aluna que foi a pioneira, foi a Ana, da T1, certo, que fundou, nós fundamos a Liga de Pediatria, que é o objetivo das ligas que eu sempre falo. O objetivo da Liga de Pediatria não é, certo, formar especialistas em pediatria, né? Se a gente for ver a história da Liga, eu acho que nós temos menos de uns 10% de todos os ligantes que passaram, 10%, vamos falar 15%, se graduaram em pediatria. Então, o importante da Liga é esse conhecimento, né? Esse conhecimento clínico, certo? Que ocasionalmente nós temos uma criança. Mas também os alunos treinar, fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, ter conhecimento das patologias prevalentes em pediatria. O mais importante, ter relações boas com os pacientes, né? Treinar essa relação com a família, com os avós, com cuidadores, com as famílias homoafetivas, né? Que nós já atendemos. Então, ter esse relacionamento que a gente vai aprender aonde? Atendendo, conhecendo, certo? Errando, deixando de perguntar. Então, a nossa função ali, certo, é moldar o aluno dentro de um padrão correto, de uma consulta médica, de uma anamnese, de um bom exame físico, uma boa, certo, construção de diagnóstica. Então, a função da Liga ocasionalmente, oportunamente, são crianças, mas é um aprendizado médico que vai permanecer, que vai servir qualquer especialidade que for escolher. E a gente sabe, certo, como eu falo sempre, né, que a grande porcentagem pode ser médico generalista, que vai fazer um bom trabalho dentro da pediatria,
nas unidades básicas de saúde. É isso que eu ia falar. Eu acho que, vendo de fora, assim, como não fazendo parte da Liga, eu vejo a importância da Liga desde esse contato clínico que tem, porque muitas vezes a gente vai dar plantão e no plantão aparece muita criança, né? Na emergência. E eu vejo que tem muita gente despreparada para receber criança. Fica ali, eu não sei se eu vou conseguir atender, porque a criança não conversa às vezes, não sabe dizer o que tem. Então, falta aquele preparo da gente quando se forma e começa a dar plantão, a lidar com as crianças, lidar com os pais, igual a pergunta que a gente fez, aquelas mães que às vezes chegam lá no pronto atendimento mais desesperada e a gente não sabe como lidar. Eu acho que a Liga é importantíssima nesse preparo do aluno, porque mesmo que a gente não siga a pediatria, pelo menos tendo esse contato durante a faculdade, você já tem uma noção bem maior para chegar ali num plantão e saber lidar com os pais, saber lidar com as crianças, com os cuidadores, é muito importante ali. Esse é o treinamento, só vou colocar também uma coisa importante, que nós temos, certo, pelas estatísticas do Conselho Federal de Medicina, um número expressivo de agressão médica, certo? Um número expressivo, certo, de médicos até que foram a óbito por atendimento, durante o atendimento. E a grande maioria, não todos os casos, mas a grande maioria tem relação com atendimento pediátrico, certo? Porque as mães ou cuidadores ou pais chegam angustiados e como eles não ficam, a grande maioria, com a criança, então eles se sentem inconscientemente culpados. Então eles já chegam agressivos e querendo imediatismo no atendimento da criança, que geralmente é à noite ou de madrugada. E o médico, às vezes, não tem muita paciência, certo? Quando eu falo o médico que não é especialista, certo? Que é o médico generalista, é o médico que está no pronto atendimento. Então, o pai espera, e qualquer família espera, independente de classes sociais, que a criança receba um bom atendimento. Porque eu estou numa situação de estresse, eu estou numa situação angustiante, minha criança está com 39,5 de febre, então ele quer o imediatismo do atendimento. E que acontece, às vezes, tem uma demora no atendimento, isso aumenta o nível de estresse, o nível de agressividade, às vezes, da família, e quando chega a vez da criança, o médico sequer põe a mão na criança para examinar e ainda começa a discussão onde isso termina em agressão. Como eu tenho falado, sempre falo e vou continuar repetindo, se você faz um bom atendimento, certo? Se você faz um bom exame físico, você já minimizou em quase 80% o nível de agressividade da família ou do cuidador que trouxe a criança. Então, as mães e os pais esperam do médico um bom exame físico, né? Examine a criança. Então, isso já ajuda bastante a minimizar, certo, essa agressividade com relação a médico, com relação à pediatria. Então, a gente precisa ter essa consciência e saber que esse risco todos nós corremos, e nessa última década muito mais, porque as pessoas trabalham muito, não ficam com as crianças, se sente culpado quando a criança adoece, e aí a única manifestação é a agressividade. Eu como membro há bastante tempo da Liga, eu acho que a Liga é o que molda a gente com o atendimento semanal. Cada dia a gente vê uma situação diferente, lidar com cada situação, cada criança tem a sua particularidade, os pais também, o doutor sabe que às vezes também não são fáceis. Não que isso seja um problema, mas é o que muita gente tem medo, que a gente, uma vez fazendo o processo seletivo, a gente viu, perguntando para os outros alunos qual que era o problema da pediatria, do atendimento pediátrico, o pessoal sempre falava os pais. Porque justamente pelo desespero. Pelo desespero. Né? Eu acho que tem muito um pouco esse medo em relação com os pais, porque é o filho deles. Às vezes eles podem vir mais agressivos, como o doutor falou, mas a Liga é muito boa. Trabalhar com o doutor é muito bom. Eu tenho que sempre agradecer. Ele cobra muito, é muito exigente.
Desde Tem que o ser. atendimento, o exame físico, tem que colocar a mão na criança, o jeito de falar, que às vezes eu erro bastante, os termos médicos. Mas eu acho que a liga é muito importante, eu acho que é algo que aqui na faculdade que tem, que é todos, não só a liga de pediatria, mas acho que todas as ligas, Ajuda. como doutor, como coordenador da Colan, só pode falar que todas as ligas têm um papel fundamental que muita Acrescenta gente, muito. muitas vezes as pessoas deixam passar, né? Exatamente. A gente já tem essa parte clínica no dia a dia de atendimento, ali no CIS, ali no Célia, onde for, a gente já vai pegando jeito, né? Muitas vezes de conversar com o paciente, de acolher aquele paciente desde a criança, desde o adulto, a forma de falar, que muitas vezes a gente ainda fala de uma forma chula, né? E ali no atendimento a gente vai aprendendo muito a forma médica de falar, a postura de médico, eu acho muito importante, desde o primeiro ano, já segundo ano, que você vai criando treinando uma... isso, né? vai treinando e vai juntando com o que a gente tem de teórico e vai juntando com a prática, eu acho muito importante, a liga é fundamental. É porque tudo que a gente aprende na teoria, a gente só sabe se sabe mesmo realmente na prática. Exatamente. Na prática. Você vai colocando a prática e vai juntando tudo e vai aumentando seu conhecimento, vai aumentando seu jeito. É muito, muito importante. Tem que saber lidar com o paciente, né? A gente tem que Exato. isso aí, o único aprendizado é atendendo, né? Você tem que atender. Exatamente. Quanto mais você atende, mais você vai superando teus erros e vai tendo também, né, mais confiança, né, mais presença no atendimento, né? Cada um tem, que eu falo assim, cada um tem seu tipo de atender, certo? A gente não molda as pessoas, cada um tem a sua espontaneidade, o seu tipo de atendimento médico, que é isso que é importante, né? O importante é que o resultado final seja satisfatório, né? Sempre respeitando os familiares, respeitando o paciente dentro dos termos éticos, que eu acho que isso que constrói um médico, né, consolidado no conhecimento, na verdade, na ética. Exatamente. Doutor, agora conta pra gente uma história marcante na sua carreira como pediatra. Aquela que mais marcou. Tem tantas que não sei não. Imagina, 40 anos de pediatria. Mas Deve ter tem acontecido tanta uma- história. Tem bastante, nossa, tem bastante que é tão importante assim, ver se eu lembro de algum, mas assim, o importante que é tão, eu durante praticamente 30 anos, eu praticamente fiquei dentro do hospital, praticamente minha vida, porque eu fazia urgência e emergência pediátrica. E pediatria não tem hora, né? Geralmente é da noite para madrugada que começa, certo, as urgências em pediatria, certo? Tanto naquela época a gente também fazia neonatal, que estava começando a neonatal. Então eu tive pessoas também que ajudaram muito, né, muito conhecedoras, né, que na época elas nem existe esse termo, né, eram auxiliares de enfermagem que tinham um conhecimento muito grande de pediatria. Né, quando a gente chegou aqui, pessoas que tinham conhecimento e um amor na criança, que hoje, se fosse graduar, era muito mais que praticamente tinha a vivência e o conhecimento médico sem ter formação. Então, isso aí eu tive uma equipe muito boa, certo, que me ajudou também a crescer dentro da pediatria, certo? Então, eu tive também uma formação muito boa, certo? Eu tive um médico que eu acho praticamente que foi o meu praticamente orientador durante toda a pediatria, né? Que o Dr. Adolfo Menezes de Mello, um dos maiores pediatras, né? Hoje já é falecido, mas um conhecedor, um visionário da época, certo? Da pediatria social, da pediatria, certo? Psiquiátrica, dos comportamentos de criança, coisa que na década de 80 não se falava e nenhuma publicação falava nisso. Ele já era um visionário da época. E a gente tinha muita afinidade, praticamente eu passei os 8 anos, certo, a gente estudando criança, a gente estudando pediatria. E aí, como praticamente lá agora voltando lá na graduação, certo, a gente praticamente ficava muito no hospital, né, porque era um hospital escola, né, a gente tinha um volume muito grande de crianças, né, porque era centrado tudo lá no HC de Marília.
E aí passou uma época onde tinha um pouco de déficit de medicação, certo? E a gente tinha que virar. Então tinha uma criança que chegou em estado grave, com um certo... com uma pneumonia comunitária grande, com derrame pleural, certo? Estado geral ruim, certo? Toxemiada. Então aí nós começamos a tratar da criança, fiz a drenagem de tórax da criança, e aí chegou a hora de medicar a criança com antibiótico. E aí ele falou para mim assim, olha, nós não temos. Eu falei assim, eu vou tratar ele com, que na época era lincomicina, né, que não era indicada, certo, para esse tipo de pneumonia. Ele falou assim, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. E ele falou, então, é o teu jogo contra o meu. E aí eu tratei a criança, né? Logicamente foi só com isso, com essa medicação. Porque eu sempre queria vencer no diagnóstico, sabe? Eu não consegui vencer no diagnóstico. Porque vê lá, logicamente era PhD em pediatria, eu era novo, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, então me formei com 23 anos, então eu tinha uns 19, 20 anos, certo? E a gente sempre quer disputar com as pessoas, né? E aí eu consegui tirar essa criança, certo, desse quadro tóxico com aquele determinado antibiótico, né? Então aí a gente começou a cada vez ficar mais amigo. Ele falou que eu ganhei dele, e aí foi aquela alegria toda. Mas existem muitos casos que às vezes eu nem lembro, porque a gente nasceu aqui, né, mora aqui, voltei para cá, certo, depois que me graduei. Existem muitas crianças que as mães encontram, né, certo, na rua, às vezes no mercado, e falam, nossa, o senhor salvou meu filho, né, meu filho, certo, está vivo graças a Deus, meu filho já tem 2 netos. Então, existem casos que as pessoas têm uma gratidão ainda muito grande por você, mas assim, a gente, como foi muitos casos, a gente não lembra especificamente, né, os casos, mas teve muito caso, certo, que a gente conseguiu, com toda pouca tecnologia que tinha durante o período, né, a gente conseguiu. Por isso que eu falo que o importante é o conhecimento, se dedicar ao paciente, que as coisas acabam dando certo, né? Então, foi essa história que a gente construiu aqui em Adamantina, dentro da pediatria, certo? Mas foi uma história, certo, pautada no conhecimento, na dedicação e no amor, né? A pediatria, que a gente tem que ter amor no que faz, senão as coisas não dão certo. E que conselho que o senhor daria para os futuros pediatras que estão chegando? Hoje que eu falo está bem mais fácil, né? Eu acho que hoje está melhor, né? Eu acho que a primeira pessoa que vai fazer pediatria tem que fazer residência de pediatria, né? Eu acho que hoje está uma febre de pós-graduação, certo? Que é uma especialização, mas não é um especialista, né? Então, o primeiro ponto é fazer uma pediatria, fazer uma residência em pediatria. Eu acho que hoje é difícil falar que não tem uma residência de qualidade. Hoje, pelas normas, eu acho que, sendo residência certificada em pediatria, ele já está, certo, realmente com boa formação, certo, de ser pediatra. E hoje, então, eu acho que o primeiro ponto para ser pediatra é fazer uma boa residência em pediatria, que eu acho que essa parte que eu falei inicialmente do conhecimento, certo, ela já fica fundamentada pela qualidade das residências médicas em pediatria. E segundo, que precisa, certo, é ter boas relações pessoais. Então, isso é fundamental dentro da pediatria, porque se eu tiver um maior conhecimento e não tiver boas relações pessoais, seja com toda essa diversidade que existe no cuidado da criança, não vai dar certo. Então, acho que é fundamental a gente ter paciência, boas relações pessoais, ser um médico mais de escutar, certo, o outro, de ver as suas ansiedades, os seus problemas, que eu acho que isso engrandece, certo,
a qualidade do médico pediatra. Então, acho que precisa desses dois fatores que eu acho que são importantes. E o restante, eu acho que com o tempo você vai adquirindo e vai construindo a sua história. Doutor, agora para encerrar, a última perguntinha. Se o senhor pudesse resumir a pediatria em uma palavra só, qual seria e por quê? Acho que é difícil, né? Mas Difícil. Uma palavra. Eu acho que uma palavra seria assim, amor. A gente tem que ter amor à causa. Tudo que a gente faz tem que fazer com amor. Se a gente tem amor à causa, a gente consegue enfrentar todos os obstáculos. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao final de mais um episódio do PodMed. Dr. César, a gente queria agradecer pela presença do senhor. Acho que foi, assim, uma aula pra gente, para todo mundo. Foi muito especial ter o senhor aqui com a gente. E é uma produção nossa do Centro Acadêmico. Hoje vocês podem ver o doutor homenageado, né? Porque o nosso Centro Acadêmico chama Centro Acadêmico Dr. César Marinho. E foi um prazer enorme estar com vocês em mais esse episódio do PodMed. Obrigado, doutor. Foi uma honra fazer o episódio com o senhor. Acho que é um dos episódios que era bem esperado pra gente, quando a gente foi montar as planilhas que a gente traria aqui. A gente falou assim, o doutor tem que estar, com certeza. E é isso, pessoal. Compartilha o episódio, difunda essa medicina, difunda esses episódios que a gente está tentando trazer essa medicina um pouco mais perto, de uma forma mais fácil, que você pode ver da sua casa. E até o próximo episódio, até breve. Muito obrigado. Agradecer também a participação, que eu puder sempre ajudar, né, o curso de medicina, o centro acadêmico. A gente sempre está à disposição, sempre para melhorar e divulgar as coisas boas que a gente tem feito. Obrigado. Obrigada, doutor.